Amém? Romanos 10, versículo 16 em diante. Na minha Bíblia aqui diz: Israel não pôde alegar falta de oportunidade. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Amém? Pode se assentar, irmãos. Esse ano também é um ano de Copa do Mundo, um ano de eleição, então eu soube que era Copa do Mundo porque eu vi algumas lojas com alguns produtos do Brasil aí. Até comentei com a Paula. Eu não sabia. Totalmente fora da casinha para a Copa do Mundo. Ao contrário de muitos anos atrás que eu brigava bastante pela Copa, né? Queria folgar, queria ficar em casa. Esse era o motivo bom naquele tempo, né? Então, não sei como é que vai ser os horários da Copa, sei que vai ser lá em Catar, mas não estou me preocupando com isso, né? Então, mas o que eu digo que, por ser jogo, então, muitos times, uns jogam com o outro, e um quer assistir os vídeos dos ataques, quer ver a defesa de cada time, quer conhecer cada time. Então, isso é a Copa do Mundo. Um conhece o outro para que possam um vencer o outro. E ao final de tudo isso, um vai ser vencedor. Vai ter aquela vitória, o melhor do mundo. Nós temos o melhor do mundo, Senhor Jesus. Então, eu sei que não mistura-se bola com religião, mas o que eu quero dizer é assim, se essas pessoas, esses jogadores, tomam o cuidado de estarem se preparando para um jogo que a Copa deve durar uns 30 dias, mais ou menos. Imagine nós que estamos aqui, temos que nos preparar todos os dias, porque nós não sabemos o que vai ser amanhã. Então, nós temos que nos preparar para o dia de hoje. Para amanhã, seja o que Deus quiser, amém? Então, veja como que nós estamos indo na nossa preparação diária, em relação à palavra, em relação à fé, em relação à nossa família. Então, é um preparo que nós temos que ter todos os dias. Então, quem nos ajuda a fazer isso? A palavra de Deus. Nós fomos a criação, eu penso que é a criação única que veio, com o passar do tempo, foi criado o manual para nós sabermos sobreviver aqui na Terra, porque conforme a palavra, nós não somos seres desse mundo, certo? Então, Deus providenciou um manual para que nós, na hora que nós estivermos em aperto, leia a palavra. Estiver triste, leia a palavra. Está desanimado, leia a palavra. Não tem outra forma, não tem outra forma de... Você pode até se alegrar com as coisas passageiras do mundo, mas quando você voltar à sua cama, colocar a cabeça no seu travesseiro, a tristeza ou qualquer outra coisa ela vem à mente, não adianta, ela vem à mente. Então, por mais difícil que para nós seja a leitura, como o que eu digo, muitos que não são instruídos têm dificuldade de interpretação. Até tivemos na terça-feira uma pessoa que abriu a oração, ela falou: eu leio a palavra, mas eu tenho dificuldade de entender. E eu sei que isso não é só ela, e temos muitas outras pessoas que, quando a dificuldade aparece, inibe. Mas até mesmo na oração, a dificuldade de orar inibe a oração. Então, toda dificuldade que nós temos, há inibição para uma próxima ação da nossa parte. Então, irmãos, que hoje o Espírito de Deus venha te fazer um compromisso de ler, orar e buscar a Deus, porque não há maneira nenhuma de você se aproximar de Deus se não for pela palavra. Não tem condição. Você quer saber das promessas que Deus tem para nós? Está na palavra.
Quer saber de refrigério? Está na palavra. Então, a única coisa que nós precisamos fazer é iniciar, dar o próximo passo. Não tem outra forma, irmãos. É dificultoso. Normalmente, para quem já nasceu no Evangelho, nós que não nascemos no Evangelho, né, nós fomos caminhando aí, levando umas pedradas da vida e nos machucando bem mais do que quem já nasceu no Evangelho. Então, tem uma certa dificuldade, tem uma certa dificuldade de aproximação, porque daí vem a dificuldade de entendimento. E é isso que tem nos pego no geral. E aí, com as distrações do mundo, Copa do Mundo, eleição, essa brigaiada que tem na TV. Eu não assisto TV, mas volta e meia, só no horário do almoço, ali, quando eu vou almoçar, eu quero assistir um pouco do circo, aí eu ligo a televisão, porque eu não tenho muita paciência para esse negócio de política. E futebol também já foi a minha época de brigar ou de buscar isso, né? Então, e na palavra de Deus, como diz aqui que nós lemos em Romanos, o que eu quero falar para vocês é sobre a fé. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Pregação. Então, não, só quem prega é que tem fé. Não, é que, na verdade, naquele tempo, o que acontecia? Era uma única pessoa, era um sacerdote que tinha o poder de estar com a palavra na mão, então um pregava e todos ouviam. Então, algumas das traduções da Bíblia vai ter ouvir da palavra, ouvir. Então, uns pregam, outros ouvem. Então, a fé, ela vem no nosso coração pelo ouvir da pregação e ela não é uma emoção. Eu estou sentindo fé, amanhã já não estou mais com sentimento. Irmãos, a fé não é uma emoção e não é um sentimento, ela é uma convicção. E a convicção do quê? Que a palavra de Deus é a verdade. Então, se quer ter convicção, leia a palavra. A convicção, então, ela não é um sentimento. Se você hoje está sentindo, amanhã você já não está sentindo mais fé, não. Você tem que ser convicto que a verdade é a palavra de Deus. Então, tá na Bíblia, né? Então, ouvindo, pregando, tenha convicção do que está sendo ouvido é a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra, ela te estimula, ela te desperta, ela abre a tua mente. Só que o que eu estou fazendo aqui hoje, passando para vocês a palavra de Deus, pode ser que você não se desperte. Pode ser que amanhã, somente numa única palavra, o teu entendimento abra, a tua mente abra. Mas isso você tem que buscar também. E é como diz na palavra de Deus, lá em Filipenses 4:8. Eu anotei aqui, por isso que minhas anotações estão enormes, porque eu já trouxe os versículos aqui para eu não me perder, né? Então, a palavra de Deus, por si só, ela se completa, como já foi pregado aqui várias vezes. Eu estou aqui na igreja, já tem 2012 que eu comecei a vir, me batizei em 2015. Então, vai fazer fez 10 anos, né? Então, por que eu não me esforcei antes? Por que eu não estudei mais antes? Então, de certa forma, penso que nós relaxamos um pouco também, né, irmãos? Então, nós temos que nos esforçar um pouco mais. E eu me incluo nisso também. Mas a palavra de Deus é tão perfeita que é assim lá em Filipenses: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, está onde? Na palavra de Deus. Então, se você não sabe o que falar, tem medo de falar alguma besteira, fale a palavra de Deus que você não vai errar, irmãos. Nem que seja só misericórdia para não falar um palavrão, que normalmente você quer descobrir se a pessoa tem alguma ligação no Evangelho, quando você fala alguma coisa, ela, misericórdia.
né? Então já é alguma coisa, irmãos. E com isso, com toda essa informação que a palavra te passa, ocorre a transformação da mente. Porque se você vê tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, isso vai fazer uma transformação, uma renovação da mente, que está lá em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso está onde? Na palavra de Deus. Então, irmãos, não tem como nós, filhos de Deus, ficarmos desligados da palavra de Deus. A palavra de Deus também lá em 2 Timóteo, agora falando o que é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, o que é a boa obra? Crer já é uma boa obra. Crer em Deus, crer é o cumprimento da vontade de Deus para nós. Então, uma boa obra já é crer, porque a partir do momento que você crê, todas as outras coisas vão acontecendo ao nosso redor. A fé e a palavra de Deus, elas se completam, como eu te falei. Para você ter fé, você tem que ler a palavra. Se você está caindo na fé, como não é caindo, mas ficando desanimado na fé, leia a palavra que você se fortalece. E quando você se fortalece na palavra, vem outras coisas que estão ao redor que elas vão melhorar também, irmãos. Não tem como você só lê a palavra e somente a fé. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, irmãos, se apeguem à palavra de Deus. Eu estou falando a palavra de Deus porque muitas coisas se gravam. A gente grava essas musiquinhas chiclete aí, né? Tem umas musiquinhas chiclete. Então, vamos tentar a palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. É por repetição, não tem jeito. Aí falam, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, é muita coisa, não tem figurinha, né? Mas compra uma aí, ilustrada, que tem, né? Leia um versículo. Leia um versículo e fique matutando, como dizem. Fique ruminando em cima daquele versículo, até a hora que Deus vai te dar o entendimento. Não é pelo muito que se lê, mas e sim pelo pouco que você guarda. O pouco que você guarda, de repente, é suficiente para você acalmar um coração, até mesmo chamar alguém para Jesus, irmãos. Então, temos que buscar mais de Deus lendo a palavra. Até eu coloquei aqui que a Bíblia, ela é a última palavra, é o Superior Tribunal de Justiça Espiritual, é o STF, é a verdade, né? Então, não tem como ir contra a verdade. Lá em João já diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse Tribunal Superior de Justiça de Deus não tem como errar. Ele não erra, irmãos, ele não erra. Então, procure conhecer a palavra e se aproxime de Deus lendo a palavra. Lá em Mateus 24, 35 diz, passará céus e terra, porém minhas palavras não passarão. Mais uma vez, a palavra de Deus. E para você se chegar a Deus, também tem lá Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Amém? Então, o caminho é a palavra de Deus. Deixe-me ver aqui onde que eu estou. Sim. Então, não está, como diz a Evelyn falou, mais claro que o sol ao meio-dia. Não tem outra forma de você conhecer a Deus, de você aprender de Deus, de você se achegar a Deus, se não for pela palavra. Ela nos desperta. Irmãos, eu tenho experimentado isso, eu vou confessar, não era aquela pessoa, busco a Deus, daquele jeitinho meio chechelento, mas eu busco a Deus. Mas eu tenho melhorado cada dia mais, eu tenho buscado mais, e vou te dizer,
tem uma paz no meu coração que, embora hoje eu fiquei totalmente fora da casinha, porque a gente está aqui na frente, então a gente fica um pouco nervosa, mas eu não ia falar nada além da palavra de Deus. Eu não vou falar o que eu acho, o que eu penso, eu estou falando da palavra de Deus. Então, é ela que vai penetrar no seu coração, na sua mente, e é ela que vai fazer o que lhe apraz. Não é? Então, deixe que Deus trabalhe no seu coração pela palavra dele. Amém, irmãos? Então, inicie mesmo sem vontade. Porque se você for esperar a sua vontade e você não lê, você só come e dorme. Só come e dorme, você não faz mais nada. Então, forçadamente a gente sai para trabalhar porque a gente tem compromissos. Porque se não fossem os compromissos, nós ficaríamos em casa. Eu trabalhei quase 2 anos dentro de casa. Para eu sair agora para trabalhar fora de casa, olha, esse 1 ano que eu estou fora, trabalhando fora, quase 1 ano, ainda estou resistente. Para você ver como a nossa carne, ela é danadinha. Ela é triste, ela nos faz ficar em casa, ela faz nos repousar, mas não em verdes pastos. É o nosso espírito que tem que fazer a gente buscar para nós repousarmos em verdes pastos. Amém, irmãos? Porque se você depender dela, você vai no deserto, você vai para o deserto. Infelizmente, pode ser que lá você aprenda também, né? Porque você vai pela carne, você vai para o deserto. E é no deserto que Deus fala bastante também. E aqui, como nós lemos lá na palavra, em 2 Timóteo 3,16, né, que toda a escritura é inspirada por Deus para ensinar, para repreender, para corrigir. Eu vim com alguns versículos aqui para que nós aprendamos um pouco com a palavra. Então, aqui diz, ela é inspirada para ensinar. Lá em Salmos 78, no versículo 1 ao 4. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Amém? Então, desde lá até hoje, isso é contado. Algumas famílias, infelizmente, não tiveram essa chance, né, de ouvir da palavra de Deus, não tiveram contato, mas ainda há tempo de se aproximar, porque a palavra está indo em todos os cantos do mundo, via mídias. Então, todo mundo tem uma chance de ouvir a palavra de Deus hoje, com exceção daqueles ribeirinhos, aquelas pessoas que estão muito distantes dessas tecnologias, né? Mas Deus está olhando por cada um. E também temos aqui repreensão. A palavra vem para nos repreender. Em Provérbios 12:1 diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Tem mais um aqui. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Lá em Provérbios 15:32. Ele também, a palavra vem para corrigir. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Provérbios 3:11. Educação na justiça. Eu confesso que eu procurei essa educação na justiça e encontrei um versículo que, pelos estudiosos, né, da internet, em Hebreus 12:11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus 12:11.
E também tem o Provérbios lá 22:6 que ensina o teu filho no caminho que deve andar, né? Então, é uma justiça, é uma palavra de Deus, então não vai ter erro, por mais que você faça do teu jeito, porque nós temos que fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem. Já dizia e já diz Mário Sérgio Cortella, né? Então, faça o teu melhor com as condições que você tem. Então, quando lemos sem vontade, aos poucos nós vamos absorvendo a palavra de Deus. Você aprende para a sua vida e também para lidar com o outro, porque a palavra é para nos ensinar a lidar com o outro também. É nós e o outro, nós e o outro sempre. E a palavra de Deus, nós encontramos promessas, nós encontramos refrigério, como eu já falei no início, encontramos o perdão, coragem, confiança, capítulos e versículos. É o que mais tem promessas, então, são incontáveis. Existe um número aí, eu não me recordo, o pessoal tem contado essas promessas, eu não contei, então não vou falar um número qualquer aqui para vocês, né? Então, até pela palavra aqui que eu anotei, pela palavra, Deus criou céus e terra. Então, irmãos, quando você lê a palavra, é a voz de Deus que você está ouvindo, que você está lendo, está entoando nos seus lábios quando você fala ela. Você adquire confiança. Lá em Lucas 5, uma passagem que até a irmã Luciana postou essa semana aí, e aí aquilo me tocou. Então, lá em Lucas 5, no versículo 3, diz: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. É o Jesus, tá, irmãos? Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Pela tua palavra, então pela tua palavra, irmãos, pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, nós vamos vencer. Pela palavra de Deus, nós vamos retirar o medo. Basta você escavar os tesouros que estão aqui. No início é dolorido, mas não tem vencimento sem dor, irmãos. Não tem como vencer a preguiça sem você ter que se esforçar. Não tem como vencer, por exemplo, quem faz academia. Você cria um músculo sem você sentir dor. Eu fiz uns agachamentos, umas ginásticas aí, estirei minha perna. Vou ter que ficar mais ou menos uns 15 dias aí, mas vou voltar. Tá doendo? Tá. Mas não tem como melhorar, não tem como eu melhorar o que eu quero se eu não sentir dor. Não tem. Tudo tem um pouco de dor para enfrentar. Então, eu quero ler para vocês aqui alguns versículos, são poucos, para quem quer refrigério. Essa semana, né, nós somos aqui um time do Senhor Jesus, que nós precisamos nos abastecer para aguentar até domingo, que nós voltaremos aqui para nos reabastecer novamente, né? Então, refrigério lá em Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, amém? Então, temos que nos fortalecer. Então, esse time aqui de Jesus Cristo, nós somos um time, nós vamos jogar lá em cima, juntinhos, em nome de Jesus. Temos o perdão também, Salmo 85:5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. E Mateus também 18:21 e 22, que fala, eu não anotei ali, mas é que fala, quantas vezes, Senhor, temos que perdoar? Não é 7, mas 70 vezes 7. E não é no mês, não é no ano, é no dia. Então, não sei quantas pessoas você corre na sua frente, tem no seu dia a dia. Então, dependendo do número de pessoas que você vai ter na sua frente, você vai ter que perdoar 70 vezes 7. Cada uma delas.
E sobre confiança e coragem, eu nem anotei aqui, mas é Josué, um capítulo todo sobre confiança e coragem. Confiança e coragem. Então, irmãos, se não, como eu já falei, se não quiser errar no que falar, fale a palavra de Deus. Que, como diz lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Então, que o propósito do teu coração hoje seja buscar mais a Deus pela palavra de Deus. Não sabe, tem dificuldade da leitura? Peça a Deus, porque eu não consigo ler. Não, você não consegue, Deus já falou, tudo é por Ele e para Ele. Então, é por Deus, é pelo Espírito Santo que vai te orientar, que vai te direcionar para o seu dia a dia e até mesmo na leitura da palavra. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra de Deus que eu trouxe para todos, inclusive para mim também. E que no domingo estejamos mais preparados para essa batalha. Eu falo jogo, mas na verdade é uma batalha espiritual. O natural a gente vence um pouco porque a gente vê. Então a gente pode tomar alguma atitude, mas o sobrenatural não, irmãos. E é dele que nós temos que nos defender, e é dele, do Espírito Santo, que nós temos que buscar para vencer a cada dia. Amém, irmãos? Então, eu peço para que o missionário Pedro venha até aqui e nós vamos finalizar com uma oração. Amém? Bondoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, que vem trazer, Senhor, a paz no nosso coração, que vem nos alimentar todos os dias, Senhor. Que hoje sejamos mais uma vez carregados do teu amor, da tua graça, Pai, para que venhamos a vencer as últimas horas desse dia, e se amanhã assim o Senhor nos permitir, Pai, que tenhamos um dia glorioso na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém.